ao módulo POCUS do aneurisma da aorta abdominal ou simplesmente AAA. Espero que goste. Nesta sessão, vamos revisar a anatomia da aorta abdominal, que nos permite diferenciar a aorta da veia cava inferior a ultrassom. Você vai aprender também a adquirir imagens da aorta em 2 planos, aprender como medi-la e, ao final, vamos discutir sobre as limitações do exame ultrassonográfico da aorta abdominal. Agora, eu te convido a revermos a anatomia da aorta abdominal para reconhecermos uma aorta abdominal normal a ultrassom. Bem, a aorta abdominal é uma estrutura retroperitoneal que adentra a cavidade abdominal através do hiato aórtico. Ela repousa anteriormente ao corpo vertebral e corre paralela à veia cava inferior. Em seu trajeto pelo abdômen, a aorta estende-se cerca de 1 a 2 centímetros abaixo da cicatriz umbilical, bifurcando-se nas artérias ilíacas. Para examinarmos uma aorta abdominal com ultrassom portátil, nós não precisamos do mesmo nível de compreensão em anatomia que os radiologistas possuem, mas é preciso ser capaz de identificar a ultrassom, a coluna vertebral, as ramificações da aorta mais frequentes e saber diferenciá-la da veia cava inferior. Por razões didáticas, a aorta abdominal ela pode ser dividida em 3 porções. O terço proximal, identificado pela emergência do tronco celíaco, o terço médio, identificado pela emergência da aorta mesentérica superior, e, finalmente, o terço distal, localizado imediatamente acima da bifurcação das artérias ilíacas. Se você for capaz de identificar ultrassonograficamente estes pontos de referência, você já está numa excelente posição durante o exame. A veia cava inferior corre paralela e à direita à aorta. Muitas vezes, este vaso pode ser confundido com a aorta. Por esta razão, precisamos observar com atenção as características que diferenciam estes vasos. Esta tabela lista as principais diferenças entre a aorta e a cava. A aorta repousa anteriormente à coluna. Ela é pulsátil, tem paredes espessas e algumas vezes calcificadas. Ela não é compressível e apresenta ramificações emblemáticas até a sua ramificação. Em contraste, a veia cava inferior nem sempre é arredondada, ela é compressível, varia o diâmetro durante a respiração. E no segmento de interesse, a veia cava não bifurca. E como num exame físico, utilizamos o ultrassom para extrair a maior quantidade de informações possíveis para conduzir-nos ao diagnóstico mais preciso. E fazemos isto interrogando a estrutura de interesse em pelo menos 2 planos ortogonais. E como eu não poderia deixar de falar, utilize os 4 P's do sucesso. Na hora de realizar qualquer exame ultrassonográfico à beira-leito, identifique o paciente, selecione o probe, que neste caso pode ser o curvilíneo ou cardíaco, mas selecione o preset abdominal. E, finalmente, posicione o paciente em decúbito dorsal, posicionando-se de forma ergonômica à direita ou à esquerda, de acordo com a sua mão dominante. Primeiramente, exponha a região superior do abdômen, palpe a região epigástrica e não se esqueça de caprichar no gel. Posicione o transdutor 2 dedos abaixo do apêndice xifoide. Posicione o transdutor na posição vertical, com a face do transdutor a 90 graus em relação à maca, exercendo uma pressão constante e firme no sentido da coluna vertebral do paciente. Em seguida, faça um movimento de báscula, como se estivesse escavando a cavidade abdominal, apontando o transdutor para a cabeça do paciente. Estes movimentos, se realizados corretamente, irão garantir a visualização do coração pela janela subcostal. A intenção aqui é identificar
a junção entre o átrio direito e a veia cava inferior. Observe atentamente este vídeo. Com o probe inicialmente na posição vertical, o examinador consegue rastrear a veia cava inferior, o vaso à esquerda no monitor, no ponto em que se conecta com o átrio direito. Note aqui que o examinador abraça o transdutor superiormente para movê-lo livremente na direção cranial. A técnica de avaliação inicial da aorta abdominal recomendada é a sua varredura no eixo transversal, de forma completa, contínua e ininterrupta. Da mesma forma que durante uma prova lemos todas as questões antes de responder as perguntas, devemos traquear a aorta completamente antes de medi-la. Certifique-se de que no começo da varredura você está a 90 graus em relação ao eixo transversal e que a imagem está adequadamente otimizada através do ajuste da profundidade, frequência e contraste da imagem. Em alguns pacientes, 6 centímetros de profundidade será suficiente para observar a aorta abdominal. Pacientes com circunferências abdominais aumentadas, será necessária uma maior profundidade, ajuste a frequência e também o contraste. Note como a veia cava inferior é achatada em comparação à aorta. A medição da aorta será discutida um pouquinho à frente. Este vídeo exemplifica a visão de uma aorta abdominal normal no eixo transversal. Estruturas apresentadas na parte superior estão próximas ao transdutor, enquanto que as estruturas mais profundas encontram-se nas porções inferiores da tela do monitor. De cima para baixo, vemos o tecido celular subcutâneo, os músculos abdominais, o fígado. Em vermelho no monitor, a veia cava inferior achatadinha e em forma de grão de feijão. À direita, a aorta circundada em amarelo, arredondada e pulsátil. Anterior à aorta, vemos em laranja a artéria mesentérica superior. Finalmente, demarcado em azul, a coluna vertebral. Começamos a varredura com um transdutor posicionado no eixo transversal e realizamos um deslizamento vertical no sentido caudal. Para pacientes com elevados IMC, otimize a imagem aumentando o contraste, reduzindo a frequência e aumentando a pressão no transdutor contra a pele. Use as duas mãos se for necessária, uma para posicionar e a outra para pressionar o transdutor no sentido da coluna. Avise ao paciente que você vai precisar fazer uma pressão e peça a ajuda do paciente pedindo que ele dobre as pernas. Isto vai ajudar a relaxar o seu abdômen. E se durante a varredura da aorta não for possível identificarmos a bifurcação devido à cicatriz umbilical, o que fazer? Simplesmente deslize o transdutor 4 centímetros abaixo do umbigo e bascule o transdutor cranialmente. Agora sim, podemos ver a bifurcação de baixo para cima. Escanear a bifurcação significa que estamos escaneando o terço distal da aorta, pois deste ponto em diante insonamos as artérias ilíacas. Após examinar a aorta abdominal no eixo curto, gire o transdutor no sentido horário, deixando o marcador de imagem apontando para a cabeça do paciente, para obter o eixo longitudinal. Reduza a compressão do transdutor se necessário e peça ao paciente para fazer uma expiração profunda, pois isso ajuda na visualização. Posicione o transdutor de forma a obter o maior diâmetro anteroposterior da aorta e durante a varredura, sempre bascule o transdutor levemente da direita para a esquerda do paciente. Deslize o transdutor cranialmente e repita o mesmo procedimento descrito até chegar ao diafragma.
Para certificar-se que você está examinando a aorta no eixo longitudinal, você deve observar se o vaso ensonado repousa sobre a coluna vertebral. Note a linha serrilhada da coluna e a sombra acústica posterior. Sempre que possível, tente examinar a aorta abdominal em toda a sua extensão, começando da porção distal, a nível da bifurcação, ascenda o transdutor ao terço médio, delimitado anteriormente pela artéria mesentérica superior, chegando finalmente ao diafragma, aonde a aorta mergulha, desaparecendo na cavidade torácica devido à presença do ar nos pulmões. Conforme podemos observar nesta ilustração, a aorta abdominal ela não é paralela ao feixe de ultrassom. Porém, conseguimos horizontalizar a imagem da aorta abdominal no setor do monitor através de um movimento que você já conhece, o balanço, aquele em que inclinamos o transdutor no sentido do marcador de imagem. Este movimento dirige os feixes sonoros perpendicular à parede da aorta, aumentando assim a acurácia na aferição do seu diâmetro anteroposterior. Após realizar a varredura da aorta abdominal, gaste alguns segundos demonstrando a veia cava inferior no eixo longitudinal, para deixar bem claro que as estruturas vizinhas à aorta foram analisadas. Para isso, você precisa apenas bascular o transdutor para a direita do paciente. Peça também que o paciente realize uma inspiração profunda. Com esta manobra, você pode demonstrar que o vaso examinado varia com a respiração. Lembre-se que a veia cava inferior emerge anteriormente no diafragma e se conecta com o átrio direito. Sempre que possível, tente demonstrar estas características. É no eixo longitudinal do terço proximal que podemos observar facilmente as principais características que diferenciam a aorta da veia cava inferior. A aorta abdominal é reta, suas paredes são grossas e resistem à compressão de forma pulsátil, enquanto que a cava tem um formato mais curvo, semelhante a um sorriso. Elas têm paredes tão finas que podem até colapsar completamente durante uma respiração profunda, e a veia cava inferior, ela dirige-se anteriormente, conectando-se ao átrio direito. Agora que sabemos como encontrar, vamos aprender a medi-la. O diâmetro da aorta varia com a idade e o valor de referência é menor que 2 centímetros na porção proximal, reduzindo-se o seu diâmetro distalmente. Em idosos, podemos observar calcificação, tortuosidade e ectasia, ou seja, a aorta pode não se afunilar distalmente. Observamos aqui um corte longitudinal de uma aorta normal, ramificando-se anteriormente na artéria mesentérica superior, delimitada posteriormente pela coluna vertebral e pelo seu suave afunilamento na porção distal. Na medida certa, a aorta abdominal ela deve ser medida no diâmetro transverso quando escaneada no eixo transversal. Geralmente fazemos uma medida no terço proximal, na emergência da artéria mesentérica superior, e outra no terço distal, logo acima da bifurcação das ilíacas. Em casos positivos, mais imagens devem ser gravadas para demonstrar plenamente a anormalidade. Porém, haverá casos onde a condição do paciente não permitirá que o conjunto completo de imagens seja obtido, como, por exemplo, no politrauma instável. Nestes casos, o médico deverá registrar qualquer imagem que possa ser obtida durante o tempo disponível para responder à pergunta clínica sem interferir no tratamento médico em andamento. Antes de medir o terço proximal, certifique-se de que está ensonando a aorta usando a artéria mesentérica superior como referência, procurando medi-la a 90 graus no seu maior eixo. Posicione o cursor do caliper na primeira linha branca visível na borda externa do vaso para medir o maior diâmetro anteroposterior possível. A mensuração na porção distal segue a mesma técnica.
mas tome cuidado para medir logo acima da bifurcação. Para pacientes com alto índice de massa corpórea, temos algumas dicas preciosas que podem fazer toda a diferença no seu estudo. A primeira dica é ajustar, ou melhor dizendo, reduzir a frequência do transdutor para o modo penetração. Adicionalmente, reduza a escala de cinza, aumentando o contraste. A superposição de gás também pode dificultar a visualização da aorta. Neste caso, faça uma compressão gentil na área para deslocar a bolha de gás. Alternativamente, espere que a natureza faça isso por você e examine o paciente 5 a 10 minutos depois. Outra estratégia que pode ajudar na visualização da aorta é posicionar o paciente em decúbito lateral, direito ou esquerdo. Esta técnica requer um pouco mais de experiência, por isso mesmo pratique-a em seus pacientes. Resumindo, aprendemos a identificar ultrassonograficamente a aorta abdominal e a diferenciá-la da veia cava inferior. Aprendemos também quais são as suas dimensões normais, lembrando que o valor de referência de uma aorta abdominal normal é 2 centímetros. E se esse vídeo te ajudou, deixe o seu like e me ajude a ajudar mais pessoas compartilhando este vídeo. Se inscreva se ainda não for inscrito e clique no sininho para receber a notificação de novas publicações. Na próxima sessão, a técnica de aquisição de imagens cardíacas vai ser o tópico da vez. Se lembre de revisar o que aprendeu e bons exames. Espero que tenham gostado e te encontro na próxima sessão. Até lá!